o livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 5 e 6. A gente vai ler e a gente vai orar. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Somente até aí. Pai Santo e Justo, obrigado porque a gente pode estar num culto de invocação a Deus, de adoração ao nome sagrado de Deus, buscando a Tua pessoa, recebendo a Tua palavra, Senhor meu Pai, certamente grandes moveres espirituais durante o culto, meu Pai, curas, milagres, alguma operação, algum livramento, quantas bênçãos, quantas coisas ocultam nossos olhos e nossas percepções, mas que o Senhor está zelando ou que o Senhor está operando pelo Teu Espírito. Dá agora, por Tua bênção, por Tua graça, mais uma vez, a Tua palavra com verdade e sinceridade, Senhor meu Pai, com pureza, meu Pai, Senhor meu Deus, com, Senhor meu Pai, desenvoltura e clareza, Senhor, para que haja nesta noite a revelação de Deus, haja entendimento e que seja muito edificante para a igreja de Deus e que redunde em glórias e louvores ao único Deus Altíssimo, Senhor e Deus, Senhor e Rei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero vos pregar nessa noite debaixo do seguinte título: Deus na descendência. Achei um pouco difícil pregar sobre esse assunto, achei difícil. Há inúmeras controvérsias sobre esse assunto aqui. Tenho a intenção de desfazer algumas controvérsias, combater heresias a respeito deste verso e trazer a nós a revelação dessas ações de Deus, do sentido da vida, como a nossa vida pode ser muito mais valiosa e ter um sentido muito alto. Muito bem, então vamos lá. Esse texto está localizado nos 10 mandamentos, nas 2 tábuas. Havia 2 tábuas, uma de 5 mandamentos e a outra de 5 mandamentos, perfazendo os 10. Estes são o resumo das 613 ou 611 leis da parte de Deus. Então, aqui nós temos, entre elas, o caso de não fazer e não adorar a imagem de escultura. E Deus aqui, então, ele revela uma aliança extensiva e o que acontece com as pessoas. E ele está dizendo assim, então, que ele é um Deus zeloso. E que este Deus, então, ele vai estar tratando, operando, não somente na vida do ser humano, na vida individual do ser humano. Penso que os seres humanos são assim. Eu não tenho nada a ver com Adão. Eu não tenho nada a ver com meu pai, com a minha mãe. Principalmente quem tem pai ou mãe maus, né? Tem pai mau, mãe má, né? Vô mau, vó, bisavô, enfim, uma linhagem má. Né? Principalmente esses que tem alguém que não cumpre a vontade de Deus. E aqui ele está dizendo, eu sou um Deus zeloso, então eu sou um Deus que estou presente, estou operando, estou vendo, estou pedindo contas e estou ali atuando na vida das pessoas. E aí ele diz assim, o negócio é o seguinte, olha, eu visito a maldade dos pais nos filhos. Quando este homem mau tiver um filho, eu vou visitar esse filho. Eu vou visitar este neto e vou visitar esse trineto. Esse tataraneto eu vou visitar. Então ele está dizendo que para pessoas más,
Deus está olhando aquilo e tem ali uma carga má que está acompanhando, que está no pai, que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o tataraneto. Imediatamente, então, pode surgir uma falsa doutrina. A doutrina falsa a respeito deste mal que Deus está visitando no filho, no neto e no bisneto, no tataraneto, é a doutrina da maldição hereditária. Eu estou pagando pelos pecados de meu pai. E esta é uma doutrina divulgada no mundo, principalmente neste país. Bom, nós repudiamos em 100% essa doutrina. A doutrina da maldição hereditária é maldita, a doutrina da maldição hereditária não é bíblica, é antibíblica, é incorreta, é demoníaca, é falsa, é herege. Por quê? Porque a gente lê esse texto e tem essa sensação, Deus está visitando a maldade, né? Então meu avô, meu tataravô fez errado, eu, Flávio, estou sofrendo consequências estou sofrendo por herança dos seus pecados. Muito bem, isso não é bíblico. A Bíblia é um livro, igreja, que ela foi escrita e ela é completa em si mesma. Não tem nada na Bíblia que é isolado. Então ela explica a Bíblia toda, ela está ali conectada para que não cometêssemos erros doutrinários. Deuteronômio capítulo 24, verso 16. O pai não levará pecado do filho e o filho não levará pecado do pai. Ezequiel 18 vai dizer, o pai não leva pecado do filho, o filho não leva o pecado do pai. Nunca mais direis esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Ficou com gosto ruim. Não, cada um paga pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, em outras passagens bíblicas, nos revelam que não é o caso de que Deus está punindo no filho um pecado de pai. Não é essa a questão. A questão, senhoras e senhores, estudei profundamente. Estudei a patrística, estudei a teologia reformada, estudei a teologia pentecostal, estudei as paraxás, as porções, com rambãs, com inúmeros rabinos, tentando compreender essa passagem. Muito bem. O que acontece é, nós temos uma ligação com nossos pais. Então a ideia é assim, eu não tenho nada a ver com meu pai, não tenho nada a ver com a minha mãe, é errada. Isto é, acontece que o que as pessoas decidem, sobretudo na sua juventude, escute aqui principalmente quem é jovem, ou mais jovem, portanto considerando mais jovem quem é abaixo de 20 anos, principalmente as pessoas que têm ali a sua vida nesta idade, ele vai adquirindo e fazendo coisas na sua vida, em sua genética. E tudo aquilo que a pessoa se entrega a pecados, a vícios e qualquer outras coisas, e aquilo que ela escolhe, vai vindo para o seu código genético. Então escute bem, aquilo que está acontecendo com uma pessoa que escolhe na juventude, aquilo que a pessoa faz, vai alterando o seu código genético. Isto é, quando um jovem decide ir para o caminho da bebedice, do álcool, ele vai entranhando em seu código genético esta inclinação à bebida, ao cigarro, às drogas, ao sexo, à violência e a outros pecados. Os pecados sexuais que ele vem nos filhos de uma outra maneira, por exemplo, filhos homossexuais, que vêm de pecados. Então o que acontece? Quando um homem ou uma mulher, na sua adolescência, antes de procriar filhos, escolhe um mau caminho, ele traz para o seu código genético
O macho que traz para sua semente, o homem, é o macho, ele tem uma coisa chamada semente dentro dele, né, que chama-se espermatozoide, que são semente, é uma sementinha aquilo. A moça tem alguma coisa parecida, mas dela é um ovo, ou óvulo. O óvulo é o diminutivo de ovo, só que é uma coisa micro. E então essa sementinha entra dentro desse óvulozinho que forma o zigoto. E ali vai ter uma vida, uma nova vida, né? Que de acordo com uma doutrina chamada fiducianismo, a vida é gerada ali. É a doutrina que a gente já preguei aqui sobre fiducianismo. Quando é que a alma passa a existir? Antes ou depois? Como é que é? Não, na hora da concepção, ali tem uma alma formada por Deus. Então, igreja, o que acontece? Um lar desestruturado, um lar de pecado, de jovens que querem viver no pecado, pessoas, eles vão criar seus filhos naquele ambiente. Qual ambiente? O ambiente da pornografia, o ambiente da violência, o ambiente da traição, o ambiente do sexo ilícito, o ambiente da bebedeira. Ora, esses filhos são educados, são influenciados por isso. Então essas crianças vão nascer. A tendência desse jovem filho do bebum, do vô bêbado, do pai e do tataravô bêbado, é também ser um bêbado. Ele tem essas inclinações. E como prova do meu argumento, achando que eu não estou... Olhe para você. Olhe para você. Como assim olhe para você? Procure saber do teu pai e da tua mãe, se alguém tem conhecimento, a gente não conhece o pai e a mãe. Procura saber as desgraças que houve lá do seu tataravô, tataravó, avô, pai, mãe, o que fizeram. Porque saiba que dentro de você tem aquelas inclinações naturais, o qual aquele tataravô, lá há 200 anos atrás, há 300 a 200 anos atrás, escolheu o mau caminho, escolheu o caminho perverso, ele quis o pecado. E acontece então que essas crianças já são deseducadas, eles já são criados para não fazer o certo, eles são criados para bebedice, são criados para o mundo, são sem educação, eles são criados numa educação, mas uma educação errada, de traição, de mentira. Então ele tem que entender que eu tenho uma relação com meu pai, eu não quero o meu pai, eu não aceito meu pai, mas eu tenho uma relação com ele, eu tenho uma relação com a minha mãe, é o meu caso, estou falando hipotético, porque eu tenho muita relação com meu pai, amo de paixão. Meu pai andava por essa horta aqui chorando pelos filhos. E a mãe falava que o pai chorava demais por mim. Um dia que eu casei, ficou chorando aqui no fundo um tempão. Então meu pai tinha um profundo amor por mim. Eu sempre tive um profundo amor pelo meu pai. Meu pai era um anjo para mim. Então eu tinha uma relação com meu pai extraordinária, também com meu avô, né? Então eu tive relação muito boa, de uma relação muito boa. Mas o meu avô, ele foi um homem que se separou no dia do casamento da minha mãe. Já a minha mãe ficou casada até o final de sua vida, 47 anos casada, né? Já outras pessoas da família, né, já tiveram separações, e a família toda, quase que toda, com grandes separações, tal. Então, senhoras e senhores, não brinque com suas escolhas, jovem. Não brinca com suas escolhas, não. E mesmo que alguém não seja jovem, pode ser um homem de 50 anos, quando ele vê aquele homem maltratando a mãe, vai criando um ranço, vai criando uma raiva dentro daquela criança, daquele jovem de 20 anos, porque ele sabe que aquele homem é mal com a mãe, e principalmente se tiver uma violência, ou traições, uns gritos, você me traiu, sabe que aquela vizinha de frente, sabe que aquela vizinha da esquina, e desculpe falar assim, que é com a mais vergonhosa, até pessoa dentro da igreja, saiu com aquela mulher lá, misericórdia. Então, Deus está dizendo aqui, eu visito. Deus vai estar ali, Ele está vendo essas propensões, e essa propensão, e essa inclinação ao pecado vai estar ali. Talvez esteja gente aqui, que você nunca fumou, mas seu pai fuma, chega um momento que você tem uma vontade de fumar, que você não sabe onde, você tem uma vontade de beber, você tem uma vontade, porque a vontade sexual, é normal que o macho deseje a fêmea, é normal, não é? Mas eu estou falando não um desejo sexual natural, mas um desejo de promiscuidade. A pessoa diz que ama essa pessoa, mas ele não cumpre, ele não é fiel, ele é atraído pelo rabo de saia, ele é atraído se uma mulher bonita ali, um homem bonito, e a pessoa fica aqui com aquele desejo louco, quase incontrolável nessas partes.
Então, igreja, o que acontece? Acontece que este mal que alguém escolheu no passado, que alguém jovem, como uma grande parte dessa igreja, você escolheu o pecado, você escolheu errado, você colocou, você inseriu, você plantou no teu código genético a infidelidade que você cometeu quando jovem, você cometeu como um jovem, você cometeu muitas coisas lá, e você colocou no teu código genético, e você, senhoras e senhores, vai ver nos seus filhos, filhos adúlteros, filhos bêbados, filhos que no pecado, então vai ver isso, vai ver neto, vai ver trineto, e a pessoa vai vendo a perpetuidade desses pecados. Então, senhoras e senhores, a maldição hereditária não é porque ele não paga pelo pecado do pai, mas ele tem uma herança maldita. É tipo assim, herdei o olho azul, herdei a orelha grande, herdei o nariz grande, herdei ser peludo, herdei ser gordo, herdei ser alto, herdei ser forte. A pessoa herda e não depende de seu querer. Você é da cor do teu pai, você é da cor da tua mãe, você é da cor da tua avó. Tem um pé da avó, um pé do vô, um olho do tio, uma boca do tio, um dente tal, um dente coisa, uma manchinha que eu acabei de ver na Maria Alice. Uma manchinha que tinha no meu avô, tinha no meu irmão, aquela manchinha às vezes tem de família, aí tem uma pintinha não sei onde, e aquela pintinha vai passando para todas as gerações. Então nós temos em nós, no nosso código genético, algo do meu pai, algo do meu avô, algo do meu bisavô. E podemos ir bem mais longe, eu tenho algo no meu código genético de Adão. Então, porque a morte passou a todos os homens, porque a semente do pecado veio passando a todos os homens. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com meu pai, eu sou um adotado. Saiba que, adotado, o seu código genético se mantém. O seu código genético, a sua herança, você está recebendo. E ai daqueles homens e mulheres que olham para o pai, pai desgraçado, meu pai adulto, você também vai ter grande sorte de selo. Principalmente os que apontam, principalmente aqueles que são rebeldes, achando que meu pai fez, minha mãe fez, se engrandecendo em cima deles, achando que são melhores do que eles, porque o profeta Elias, santo profeta Elias, que chegou a ser arrebatado e está no céu hoje, ele falou, eu não sou melhor que meus pais. E tem um monte de gente aí, dando murro no peito e pensando assim, eu sou melhor que meu pai, eu não sou igual ao meu avô, eu não estou matando, roubando, prostituindo, mas dentro dele está lá a semente, dentro dele está o desejo, dentro dele estão essas porcarias. Então quem tem pai adúltero, mãe adúltero, bêbado, viciado e outros pecados, saiba que no teu sangue, no teu DNA, dentro de você, há propensão para o pecado. Propensão. Então a doutrina de maldição hereditária é errada, mas Satanás não é burro. Já demônios familiares atuam em geração, sim. Por que o demônio vai atuar na área da bebida para aqueles que bebem? Porque ele sabe, o fulaninho que nasceu, papai bêbado, eu vou matar ele na bebida. E se ele não tiver pai e mãe decente, e se ele não tiver alguém para orientar, para punir quando criança, para corrigir, aquele pecado vai aflorar, e aos 15 anos vai começar a beber, e vai morrer aos 30. Porque Satanás veio matar, roubar, destruir, e ele não é burro. Estamos numa grande guerra, numa grande batalha de vida e de morte. Salmo 91, outra vez vereis a diferença do justo é do ímpio. Malaquias, outras vezes verão a diferença do que serve e do que não serve a Deus. Um homem fez uma pesquisa. Benjamin, pode preparar para mim. O homem fez uma pesquisa. Aí coloca o Bluetooth ali, coloca lá, liga lá. Eu vou passar um vídeo, hein? Vou passar um vídeo para você, para que você saiba. Cadê a Fabriciana? O ethos, o patos e o logos. Então, para eu não ter problema com o ethos, né, que a senhora estudou lá, eu vou mostrar alguém que fez para ninguém duvidar de mim.
Então, Jonathan Edwards, um dos maiores avivadores que pregou sobre pecadores nas mãos de um Deus irado que abalou o mundo, Jonathan Edwards, com um fundo de garrafa nos olhos, pequenininho, baixinho, pegava a folha para pregar atrás do púlpito e lendo assim, porque ele não conseguia enxergar direito. E diz a história que ele estava pregando sobre um cego, vinha a pessoa correndo, cadê o cego? E que o inferno estava engolindo as pessoas agarravam na coluna da igreja, misericórdia, misericórdia. E ele falou assim: veja um Deus irado, como um homem com um inseto na mão para jogar no fogo, e a única coisa que segura esse inseto na mão são as misericórdias de Deus, porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque se Deus não tiver misericórdia e levar em conta os pecados, não sobra nenhum de nós, começando do pastor, nenhum de nós sobra. Nós estamos de pé por misericórdia de Deus. Aí um homem, estudando Jonathan Edwards, que foi um dos grandes avivadores, um santo homem de Deus, esse Jonathan Edwards, ele deu a vida pelo evangelho, abalou o mundo. Então um homem chamado Benjamin, que você vai ver ali, ele estudou a descendência de Jonathan Edwards, e estudou a descendência de um homem da mesma época que era bêbado. Olha o resultado aqui que eu vou colocar nesse telão aqui para vocês. Que é muito interessante. Ele descobriu, na época em que ele estava vivo, que Jonathan Edwards tinha 1.394 descendentes vivos. Havia 13 presidentes de faculdades, a maioria delas faculdades teológicas em cima de ministros, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 autores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 3 senadores e outros 80 que ocuparam cargos altos no governo, como governadores, embaixadores, coisas desse tipo. Inclusive, um dos netos de Edwards vai ser um dos líderes do segundo grande avivamento que vai acontecer menos de 100 anos mais tarde. Benjamin Warfield ainda resolveu fazer uma pesquisa paralela de um outro indivíduo. Ele falou: deixa eu ver se eu acho algum homem naquela época também que era um mau caráter. E ele conseguiu descobrir que havia um homem chamado Max Jukes, que era contemporâneo da mesma região, e tinha como ver da descendência dele também. Então, já que ele descobriu esse indivíduo, Max Jukes foi um beberrão que nunca conseguiu manter um emprego por causa da sua vida de bebida. Ele também nunca mostrou interesse de cuidar da esposa e dos filhos que teve. Botou filho no mundo e nunca providenciou por eles. Em algumas ocasiões ele sumia por vários dias, chegava em casa tonto, violento, era uma pessoa desprezível. Então Benjamin Warfield falou: vou pegar isso aí, dá para mim ver o que veio da descendência dele também. Então ele descobriu que ele tinha uma linhagem de 540 pessoas, até a data em que Warfield viveu. Dessas 540 pessoas, 310 delas morreram como mendigos sem teto. 150 foram criminosos, sendo que 7 deles foram executados por assassinato. Mais de 100 foram beberrões inválidos que nunca conseguiram manter um emprego na vida. E mais da metade das mulheres da sua descendência foram prostitutas. Você viu que viver uma vida de um justo na terra? Você deixa um legado. É só isso aí. Olha só, os descendentes de Jonathan Edwards, dentro daquele período tinha 1.600 e pouco. Tantos médicos, tantos advogados, um vice-presidente dos Estados Unidos da América, a nação mais importante do mundo, médicos, pessoas muito bem-sucedidas, uma história de prosperidade, uma história de vitória. Um outro avivamento teve por filho dele e foi todo abençoado. Depois tem uma história de um bêbado. A história do bêbado é 540 pessoas, menos da metade, eu acho quase um terço. E aí o que veio? Veio prostitutas, veio criminosos enforcados, pessoas toda cagado, uma descendência toda avacalhada. Por quê? Porque um pai não cuidou do filho, não zelou pelos seus filhos, não foi homem suficiente, homem de Deus. Aquela mãe não foi mulher de Deus. Quem ama seu filho, cedo o corrige, cedo o castiga, porque o que ele faz de errado hoje vai multiplicar por 10 lá na frente. E então, aí você está vendo, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia aos milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, igreja, olha a seriedade que você carrega, meu chapa.
Olha a seriedade que você carrega. Se nós temos influência de alguém que quando eu morrer, a menina que eu pego no colo, que eu amo de paixão profunda, que é a Maria Alice, quando ela tiver uns 20 anos, que eu tiver morto já, uns 70 anos tiver morto, Jesus tiver me levado, talvez ela não vai lembrar do carinho, da paixão que eu tive com ela, mas está plantado dentro dela uma semente de amor, de respeito, de doutrina bíblica dentro dela. Quando não pode, eu falo não, e é não para ela. E eu estou tentando plantar nela a lacaramenáfia. Eu estou dizendo para todos aqui, você tem uma influência, não é só agora, é uma influência para as descendências. O que você está fazendo, meu chapa? O que você está fazendo nessa sociedade? O que você está fazendo no teu trabalho? Porque você tem influências, essa semente e essas influências estão indo, e por isso está perpetrando essas maldades no mundo. Vê lá Rio de Janeiro. O Comando Vermelho é a maior facção criminosa do mundo, que querem ter um estado fora do estado do Brasil, e eles estão tomando proporção, e ele fala, eu domino aqui, ali não entra juiz, não entra médico, ali não entra assistência nenhuma, ali não entra nem que eles não querem. Se você tiver mulher, ele pode pegar a tua mulher, pode pegar o teu homem, pode pegar teu filho, você tem que pagar tributo, e desafia peito aberto o governo, e está um governo mole lá, apoiando gente errada. O Comando Vermelho é maior do que o PCC, primeiro comando da capital. E aí o morador, coitado, vai chegar lá, vai ter que pagar tributo, porque eles são o câncer na sociedade. E aí essas pessoas estão perpetrando o mal. Ai de você, que pensa assim, eu sou uma ilha, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada a ver com meu pai. Pois tem. Porque o Daniel falou assim, que o Daniel profeta falou, ó Senhor, que a nós cabe o Senhor toda a glória, mas nós o corar de vergonha. Eu quero convidar nessa noite para que se convertam dos seus pecados, para que ensine seus filhos, para que doutrine a eles, para que os puna, para que o mundo não puna. Porque você provavelmente olhando para trás vai ver que a sua descendência já é uma descendência sujeita à malignidade. Já é seus filhos, já nasceu para dar errado. Porque a inclinação lá dos seus avós, daqueles antepassados é ruim. E você, eu não tenho nada a ver com meu pai e com a minha mãe. Eu não tenho nada a ver. Daí você está doido para fazê-lo. Na hora que você tiver uma fraqueza, a primeira coisa que você vai ter, seu pai bebia, você vai querer beber. Sua mãe prostituía, você vai querer prostituir. Só que em doses elevadas, que é uma grande explicação para o homossexualismo. Pais voltados para sexo, filho homossexual. Simples assim. Aí vai nascendo um monte. Então, igreja, Deus visita. Ah, ele nasceu amaldiçoado, ele vai ter que viver isso, ele vai ter que ficar sofrendo com isso. Quer dizer que esse filho vai beber mesmo? Que essa filha vai prostituir? Quer dizer, pastor, que agora eu estou olhando aqui para o meu avô foi o traficante maior, tal. Quer dizer que agora eu vou ter que ser? Não, porque está escrito assim, em Gálatas, que Jesus Cristo se fez maldição por nós, para que fôssemos benditos. Aos Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me faz livre, vencedor. Eu recebo a bênção de Deus. Eu quero dizer para você, não há maldição sobre você que precisa se cumprir. Pode até ter uma inclinação para fazer o errado, pode até ter coisas ruins na tua família, pode até ser, mas a conversão de um justo, mas se você colocar Jesus Cristo, mas se você tiver Jesus Cristo, se você meter um murro no peito, se arrepender e viver uma vida pia, uma vida santa, e decidir sua vida por Cristo Jesus, toda maldição é quebrada, e a partir de você então, até 1000 gerações é o contrário. Se você ora, o seu filho vai ter chance de orar. Se
Se você ler a Bíblia, ele vai ter chance de ler a Bíblia. E até 1000 gerações, Deus vai abençoando um lastro de vitória, um lastro de prosperidade, de bênção. Vai levantar lá homens e mulheres de Deus, santos, servos abnegados, vencedores do Prêmio Nobel da Paz, do Prêmio Nobel de Ciência, e vai abençoando, porque vai ter um grupo de pessoas inteligentes, de pessoas sábias, de pessoas queridas, de pessoas que respeitam, de pessoas que já têm dentro de si uma santa vontade de buscar a Deus. Então eles podem ser chamados novos, como eu já vi, como eu já testemunhei, de crianças de 3 anos de idade ser batizadas com o Espírito Santo da promessa, pessoas jovens, e eu já testemunhei criança de 6 anos homossexual, eu já vi criança de 6 anos querendo ser homossexual, que você vê, o que é isso? Aquilo não é um homem não, isso não é homem não. Aquela menina já querendo ser menino, e tem pai e mãe hoje que estão apoiando isso, essa coisa de mudança de sexo. Deuteronômio 22, verso 5, não haverá traje de homem e mulher, e não haverá traje de mulher e homem. Estudei profundamente o judaísmo, eu estudei o assunto, e está dizendo que você não pode mudar a natureza, você não pode mudar a natureza do ser humano, você tem que respeitar o que Deus criou. A natureza que Deus criou deve ser respeitada, macho é macho e fêmea é fêmea, e qualquer coisa que é fora disso, existe uma maldição aí, existe uma tentação aí, existe alguma coisa que quer te derrubar e levar para o inferno, que quer te destruir, que quer desvirtuar o que Deus criou. O título dessa pregação é Deus na Descendência. Eu quero dizer para você, o que a gente faz, a gente não é uma ilha. A coisa que a gente faz, que tem profundos significados, seja no YouTube, Instagram, sei lá onde mais, você curtiu lá, essa curtida que você deu, é porque você curte aquilo lá, você está apoiando aquilo lá, você está aprovando aquilo lá. Eu estou perguntando nessa noite, como será a sua descendência? Pessoas revoltadas com o pai. Você acha que você mantém uma revolta dentro desse coração? Você está revoltado aí dentro contra seu pai, contra sua mãe. Essa semente está aí dentro de você. Na hora que essa semente sair, você é que me entende? Na hora que você deitar com uma pessoa, a sua semente de revolta vai ser plantada na moça. Aí você vai ter um filho também que vai pôr o dedo na tua cara, no teu nariz, porque você já recebeu no seu código genético. Por isso a Bíblia diz, Filipenses 2,7, quando você fizer alguma coisa, façai todas as coisas sem contendas e murmurações. No verso 3 diz assim, nada façais por contenda e vanglória. Você alimenta sentimento, você alimenta pensamentos maus, mas isso está no teu DNA, e essa coisa está transpirando. Tenho 7 leis do ensino, que Howard Hendricks, um grande ensinador, que abalou o mundo com seu ensino, ele ensina, e uma das leis dele é a lei do coração. O que é a lei do coração? É a lei que você sente que é verdade. Você sabe quando alguém te ama, aquilo transpira, aquilo você sabe quando um professor não gosta de você, quando ele está ali só para dar aula, ele não está ali para te ajudar, ele não te ama, ele não te olha, ele não tem sentimento, ele não tem pathos na língua grega, ele não sente nada. A gente sente isso dentro de nossa família. Por isso, igreja amada, nós precisamos converter de todo o coração, mudar nossas vidas, para que o nosso código genético, para que a nossa transpiração transpira o Espírito Santo, transpira alegria, transpira amor, e essas crianças, e esses filhos, e esses adolescentes, eles vão receber essa semente de amor, de um lar, de um pai, de uma pessoa que está ali, e quando esse pai e essa mãe estiver no leito de morte, ele vai lembrar, poxa, papai era de Deus, nossa, ele me deixou um legado. É como um pastor, um grande pastor desse país, um dos mais ricos, dos 3 mais ricos do país, falou, o meu pai não me deixou grandes heranças, deixou uma casa, mas o que ele me deixou foi um legado de sua Bíblia. De tanto que lia a Bíblia, um pastor que sabe quase a Bíblia de cor. O outro pastor é o Gesiel Gomes, que é homem de paixão também. Falou que o pai dele, na agenda dele está escrito, leu a Bíblia 230 vezes. E vem aí uns bocói, não consegue ler Bíblia. Lógico que não, é. Você não consegue ler Bíblia, o seu filho não vai ler, o seu neto, o seu tataraneto, vão ser distantes também de Deus. Por isso, igreja, as nossas decisões, nós somos materiais.
Nós somos de carne, nós recebemos influências do mundo, nós recebemos influências, nós recebemos vibrações, nós recebemos a física quântica, tem um mundo e esse mundo está em polvorosa, por isso que esse mundo está no mal, esse mundo é regido, tem Satanás aí atuando no mundo, é o príncipe desse século, que já está julgado, ele está atuando. Então na oração o Pai Nosso, Jesus falou assim, quando vocês orarem, entrem no quarto e fechem a porta, chegou a hora de falar com Deus, e fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então você tem que invocar o reino de Deus, que é paz, amor, justiça, misericórdia, verdade, compaixão. Você viu esses dias, Deuteronômio 22, verso 7, quando você estiver no meio do mato, encontrar lá um ninho de passarinho, com uma passarinha mãe, com seus filhotes, você pode pegar os filhotes, você pode pegar os ovos, mas deixa a mãe embora, para que você prospere. Deus vai te dar prosperidade com isso, Deus vai te dar vida longa. Quer dizer que se eu respeitar o passarinho, Deus me dá vida longa, mas quando eu quero cortar a cabeça do passarinho, eu quero ensinar uma criança a cortar a perninha da formiga, eu quero ensinar a criança a ser maligna, essa malignidade vai ser contra você. Você precisa ensinar bondade, parar de ser mal, de ensinar coisas más. Uma criança não pode pegar um peixinho e esmagar, você não pode deixar a pessoa ser cruel, porque ela vai ensinando na crueldade, quando cresce o que ela vai ser cruel, e essa crueldade vai perpetrar, essa crueldade vai multiplicar, aí vai passar para o filho, que também vai fazer isso, quem sabe cortar a sua cabeça. É indecente, é imoral e é errado eu contar o que filho já fez com o pai, o que filho já fez com a mãe, em áreas sexuais, em áreas de cortar o corpo, de arrancar coração, de arrancar a cabeça, de cortar pelo meio, de fazer maldades atrozes. Olha lá na Netflix, olha lá no YouTube, olha lá no Google, olha na Perplexity, olha na inteligência artificial. Filhos que devoraram seus pais, filhos que mataram seus pais. Aquele caso dos irmãos Cravinho, pais maravilhosos estão lá deitados, o senhor e uma senhora, entra o desgraçado lá, fica lá debaixo e mata a paulada o pai e a mãe, porque a menina mandou matar o pai e mandou matar a mãe. E depois esse país desgraçado chamado Brasil está aplaudindo ainda, deixando solto. Desgraça! Malignos! Mas pode ser que a justiça humana passe. Passa mesmo. Aí pastor, por que você fica tranquilo e fica revoltado? Porque eu sei que a justiça virá. E essas pessoas são amaldiçoadas. E o inferno está com a boca aberta e vai engolir eles. Manda matar o pai e a mãe. Porque Malaquias está dizendo, antes que eu fira a terra com maldição, os pais se converterem aos seus filhos. Pai e mãe não quer olhar. Filho! Todo mundo olha, mas o pai e mãe não quer. E os filhos não querem saber de seus pais. Não querem. Antes que eu fira a terra com maldição, Adão, maldita é a terra por tua causa. Essa terra que você está pisando é maldita. Você está num terreno maldito. Ô pastor, eu tenho vontade de matar, tem hora que eu tenho vontade de me suicidar. Sério mesmo, pastor, não posso contar para ninguém se meu pai e minha mãe descobrir. Eu tenho uma vontade de prostituição, de deitar com todo mundo. Eu tenho uns desejos sexuais. Fala a verdade, pastor. Eu tenho vontade de fumar tem hora que eu tenho vontade de chutar o balde. Que mané balde? Eu chutar a mesa, chutar tudo, chutar meu próprio pai, chutar minha mãe, meu avô, que é desgraça. Irmãos, há casos que vô estuprou a neta. Eu tenho uma neta aqui, como é que um homem pode desejar uma menina que é sua neta ou sua filha? Como que pode? Se isso não for maligno, como que naturalmente alguém vai desejar mãe, pai, sexualmente falando? Deus na descendência. Tudo que você faz tem uma repercussão do tipo seguinte, pensa num lago, pensaram muito bem, um lago calmo, pensou, extenso lago, pega uma pedra e vou jogá-la lá no lago, acompanha comigo, a ilustração, lago calmo, sereno, enorme, tranquilo, quietinho, estou escutando até o passarinho cantar, está tudo bonitinho, pegou uma pedra, jogou, bluk, olha o barulhinho da pedra, bluk, a ondinha, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, está alcançando alguém, está tocando alguém. Então muitos de vocês aqui podem sentir, pastor, eu me sinto mesmo amaldiçoado, cara. Pastor, eu sinto mesmo, cara, eu estou na igreja, mas eu sinto alguma força,
Essa força, irmãos, é a força da maldição. Essa força é a força do pecado. Essa força, a força de uma natureza, de alguém lá do passado, desculpa a expressão bem vulgar, que cagaram, que escolheram o pecado, que foram para as prostituições. Mas nesta noite, existe salvação. Mas nesta noite, você fala assim, até aqui chegou, mas eu invoco Jesus na minha vida. Eu me converto e me arrependo dos pecados. Eu não vou seguir os passos do meu pai errado. Eu não vou seguir os passos da minha mãe errada, nem da minha bisavó, nem daquelas pessoas que eu até tinha uma consideração. Você não é obrigado a engolir esse sapo. Você não é obrigado a ficar na maldição. E não tem nada que possa te forçar a isso. Porque em Cristo Jesus não há maldição. Ele se fez maldito para nos abençoar, pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. 2 Coríntios 5:4. Pois morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Jesus Cristo veio. João 3:5 e João 3:8. 1 João. Ele veio para tirar nossos pecados. E ele veio para desfazer as obras do diabo. Não existe obra do diabo na sua vida. Não existe maldição e nem pecado da sua vida que precisa perpetrar. É só hoje dar um passo a Cristo Jesus, como foi cantado aqui, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver. Sabe, você vai ver a glória de Deus. Sabe, irmãos, então é o momento da gente agarrar com Deus e falar, Senhor, até aqui veio, eu senti isso em mim. Até hoje eu sinto os resquícios. Mas ao longo da minha vida, como fui servindo o Senhor desde os 15 anos, aquilo foi mudando. Mas certamente que os meus filhos têm aquilo dentro deles, porque eu já os consultei. Então a minha neta vai ter alguma coisa lá do passado, mas ela já está sendo criada no Evangelho. Ela está sendo criada na doutrina. O Gabriel foi criado na doutrina, Isabela foram criados. Mas mesmo assim os impulsos estão ali. Mas à medida que vai entregando a Cristo, à medida que a gente vai se convertendo a Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e converter dos seus maus caminhos, então Ele virá do céu e sarará a sua terra. Isto é, Ele está dizendo, eu quebro a maldição, eu acabo com a maldição. Então a sua casa, a partir desta noite, é bendita e abençoada, porque você fala assim, não, eu quero estar com Deus, eu me converto a Deus, eu me arrependo de todos esses pecados, porque Daniel confessou os pecados dos antepassados. Ele confessou, nós temos pecado contra ti, nós temos errado contra ti, nós. Então confessa, eu, meu pai, minha casa, ó Senhor, a casa do meu pai não foi muito benta não, eu nasci filho de uma prostituta, eu nasci lá no bordel, eu nasci não sei onde, Senhor, foi assim, mas que o Senhor perdoe nossas falhas, a minha também, a minha inclinação, e esse desejo dentro de mim, que o Senhor me perdoe. E se você fizer essa oração santa em verdade, nesta noite toda maldição é quebrada por Jesus Cristo, todo esse ranço, todo esse sentimento mal, toda essa maldição, toda essa coisa ruim que vem, toda essa coisa, embora você vai ter tentações na sua vida, é claro que vai ter, mas a graça de Deus é maior. Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus é maior do que a maldição, Deus é maior do que o pecado, Deus é o maior que sua tendência, Deus é maior do que sua fraqueza. E quero dizer para você justo e solenemente, que Deus morreu por nossas fraquezas, que Cristo morreu sendo nós ainda pecadores, que Cristo morreu quando nós malditos, Cristo morreu quando nós separados dele, Cristo morreu quando não valíamos nada, Cristo não morreu para bonzinhos, Ele diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda malditos, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda transgressores, foi por isso que Ele morreu. Mas você deve quebrar esse ciclo, faz agora isso, faz um pacto com Deus, muda agora, e toda maldição vai ser quebrada, não é por nada ritualístico não, é por Jesus Cristo. Você fala, eu quero Jesus Cristo, eu vou seguir Jesus Cristo, eu tomo essa decisão, e no momento que você tomar essa decisão, eu sirvo a Cristo, e que você fala, eu sirvo a Cristo, a sua
células, o seu cabelo, o seu olho, tudo vai receber um poder, vai receber uma graça. Isso vai expulsar o pecado, isso vai expulsando o mal, isso vai expulsando as maldições, e você passa a ser uma bênção. Ser tu uma bênção, porque abençoados que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então você vai começar a ter uma bênção para os seus filhos. Então eu quero dizer, desde a pessoa mais nova até a mais velha, abençoa a tua família. Como? Eu estendo a mão, abençoa. Não. Abençoa a tua família se convertendo, abençoa a sua família dando um testemunho, cuidando bem. Quando esse pai é bom pai, quando esse homem trata bem essa mulher, quando essa mulher trata bem esse homem, esses filhos estão vendo. É a lei do Howard Hendricks, é a lei do coração. Ele está vendo se você sente por ela, ele está vendo que você está em casa com boa vontade, se você está cuidando com boa vontade, e essa coisa vai começar uma aura, o termo aí místico, né? Aquela aura do bem, aquele poder de bem, aquela graça de bem, aquilo lá vai expandir. Deus na descendência. Pastor Valdomiro Souto Ferreira, apóstolo, e ele foi fundador do seminário que eu fiz, o CEBIM, em São Paulo, década de 90. Leito de morte do vô, ele não era de Deus, o pastor, né? Não era pastor, mas as orações do vô. Então, quando alguém tem, como o Doce, tinha a Isaltina, que era uma senhora, era a avó do Doce. Cadê o Doce, gente? É o Doce, então. A avó dela, uma mulher que morreu em Deus, orando a Deus. Peguei ela no colo no dia da morte dela. Peguei ela no colo. Ela falou, eu sei que um homem de Deus está me pegando. E eu a vi morrendo. Eu cuidei dela um pouco. Ela orou por esses filhos. Aí você vê os filhos, filho que morreu o pastor, as filhas. Olha, o que você é da Isaltina? Ali. Bisavó da Letícia ali, da minha sobrinha. Então vem uma herança, ela tem lá esse legado. Uma avó que morreu em Deus. Então, aí você fala, pastor, não tenho ninguém. A minha família não tem. Mas você pode começar. Nenhuma maldição está na sua vida que fatalista. Eu não tenho como sair, pastor. Estou preso. Não, você vai sentir uma angústia. Você vai sentir uma tentação nojenta. Mas a palavra de Deus. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isaías 54, verso 17. Isaías 54, verso 17. Que cada um possa pegar com Deus e escutar isso aqui. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Sobre ti estão todas as bênçãos de Abraão, porque quando estamos em Cristo recebemos todas as bênçãos de Abraão. E a aliança que você estudou aqui, a aliança de Davi, porque Jesus Cristo, o Ramachia ben Davi, o filho da casa de Davi, é a aliança do rei que viria de Davi. Então nós temos a aliança abraâmica e a aliança davídica, e você recebe em Jesus Cristo a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança de uma salvação em Deus. Esta noite, igreja, é uma noite santa, porque nesta noite veio salvação a este lugar, porque você escutou a palavra e você fala assim, amém, amém. Você recebe essa palavra e fala, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, perdoa os meus pais, e quem tem pais vivos, nos ajude a servir a Deus. E se é o meu caso, que eu não tenho mais pai, mãe, nem minha esposa, então eu tenho a obrigação de passar para filhos, de passar para netos, de ajudar a igreja. Vocês estão me ajudando, e a gente em força, em fé, ajudando uns os outros, buscando a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos vencer o mundo. Essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, pela fé, irmãos, vamos vencer. Toda maldição cai por terra hoje. Eu quero convidar você para ficar de pé. Pode deixar ligado aí, pode deixar.
Aleluia, eu quero orar com você. Talvez alguém aqui tenha sido tocado, talvez aqui alguém tenha sentido assim, poxa, não é que eu sinto essas coisas sobre mim, mas nada é fatalista. Nada é fatalista, você não precisa sofrer nenhuma dessas sanções, nada disso precisa, porque quando estamos em Cristo Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque Ele diz, operando eu, quem impedirá? Jesus Cristo perdoa pecados, há poder no sangue de Jesus, Ele perdoa pecados, há poder no sangue, igreja, há poder no sangue de Jesus Cristo. Fala, clama o sangue de Jesus nessa noite, fala, oh Senhor Jesus, o Senhor derramou teu sangue por mim, para que eu não vivesse no pecado. Ore agora, igreja, ore. Oh Senhor, eu oro agora o Senhor, meu Deus. Ah Senhor, se diz de maldições hereditárias, oh Senhor, de demônios familiares, mas nessa noite que cai por terra todo demônio que tenta atuar na vida desse homem, dessa mulher. Ah Senhor, meu Pai, leva cada um ao arrependimento daquilo que os pais lá no passado, tataravó pecou, mas agora muda esse quadro, agora muda essa história, muda, Senhor, meu Pai, nesta noite. Senhor, quebra toda maldição. Ah, Senhor, meu Pai, que toda bênção venha, meu Pai, que sejam abençoados, que a bênção de Jesus Cristo, a conversão legítima, ah, meu Deus, esteja com essa igreja, com esse povo. Oh, Senhor, que a partir de agora, que o reino de Deus se expanda. Esse irmão que era ruim, essa pessoa que era ruim, e ainda que tenha tido um pai, uma mãe, um avô, sei lá, mas quem que foi ruim, que a partir desta data, estando em Jesus Cristo, vivendo uma vida de santidade, uma vida de temor a Deus, possa passar para os seus irmãos, possa passar para a sua descendência, e como é o título dessa mensagem, Deus na descendência, e que haja nessa descendência pastores, evangelistas, apóstolos, mestres, doutores, meu Pai, que possam ter mestres, meu Pai, que possam ter profetas, que essa descendência seja uma descendência de elite, que seja uma descendência ser estudada, que seja uma descendência próspera, que seja uma descendência santa, que seja uma descendência onde o Senhor esteja, que sejam felizes, que não haja aborto, que não haja cegos, que não haja mancos, que não haja bêbados, que não haja prostitutas, que não haja pessoas presas, que não haja pessoas perdidas, mas pessoas santas, uma linhagem que a partir desta data, desta noite, 2 de novembro de 2025, Senhor, meu Pai, esse homem e essa mulher que se converteram, passa a respirar em seu DNA coisas boas, e toda maldição, toda doença, toda inclinação, toda vontade má, toda vontade perversa caia por terra, e a partir dessa data, haja um verdadeiro encontro com Deus, com Jesus Cristo, onde, Senhor, é uma data antes e depois, onde haja uma conversão inequívoca, onde tudo muda, a partir de agora, meu Pai, haja uma mudança drástica, uma mudança visível, como está escrito, e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio. Pai, no nome de Jesus, seja abençoado cada um, desde a criança menor até a pessoa mais velha, que a partir dessa data com Jesus Cristo, com Cristo no coração, com uma vida pia, santa, possa receber essa aliança de Êxodo 20, verso 6, mas faço misericórdia aos milhares dos que me amam e me obedecem. Sim, que cada um se encontre arrependido. O sangue de Jesus, o poder, a bênção de Deus, venha alcançar este irmão e essa irmã, a partir dessa data, mudando o cativeiro, mudando todas as coisas para a glória de Deus.